você quer o quê? Que eu vá falando, contando como é que foi a história do Mouso? A história do Mouso é uma história assim, linda e de força, que ele teve, se começar desde o nascimento dele, ele teve que ter uma força grande para nascer. E assim que tirou o Mouso, ele não me deixou, não me mostrou, e ele já estava com injeção na veia e me apagou. Aí só fui ver o Mouso no outro dia, e aí que ele foi conversar comigo, que o Mouso estava com o cordão enforcando o pescoço, e o xixi verde já era a força que ele estava fazendo para desenrolar do cordão umbilical, aí são as fezes do bebê. Minha filha, ela foi uma luz que chegou para mim no dia 12 de março de 1970. A Kátia, ela foi uma pessoa, foi e continua sendo uma pessoa muito especial na minha vida. Não é fácil falar, né? Lógico, vocês sabem que não é, até porque já fazem 3 anos, né, que ele faleceu. E é difícil porque eu deixei isso muito guardado. Então, assim, até como uma forma de sobreviver, né? Mas o pai, como todo filho, lindo, realmente lindo, muito especial. Não sei se vou conseguir falar. Vamos sentar, né? Além de filho, independente de ser filho, é alguém que faz muita falta. Ele era assim, uma criança alegre. Eu estava falando que ele gostava muito de andar de bicicleta, né? Ele gostava de me ajudar, né? Ele era um menino muito especial pra gente, né? Que ele era um filho muito bom mesmo, carinhoso. Era uma filha tanto, era uma filha assim que faltava pouco adivinhar, sabe, os pensamentos da gente, tudo, ela vivia em torno de mim e do pai dela. Eu perdi uma filha e perdi uma amiga mesmo. Dentro de casa ele ajudava a senhora? Me ajudava. Mas é uma escada lá que ele me ajudou eu lavar ela, né? Eu falava com ele, meu filho, vai embora pra dentro, que o sol tá quente. Aí ele falava assim, não, mãe, eu vou ajudar a senhora. Eu quero ajudar a senhora, né? Ele era legal com outro irmão dele, gostava de sair junto, né? Aí quando ele não saía com outro irmão dele, saía comigo. Aí saí os 2 meninos e eu, né? Que saí todos 3 juntos. Assim, a casa que nós tem lá é presente de Deus e o dono da casa Cristo que deu para nós, né? Aí foi, eu acho assim que foi por ele que nós ganhamos a casa, né? Deus mandou ele no mundo para nós ter essa casa, né? E sempre foi um menino muito alegre, mas um menino diferente. É algo que às vezes eu me paro para pensar, porque ele sempre foi diferente. Um pouco sozinho, ele sempre foi assim, muito inteligente. Quem o conheceu sabe que ele era um pouco diferente, ele realmente era uma pessoa especial. Era um bebê super tranquilo. O Nilmar era uma criança, a diferença de idade muito pouca. O Nilmar estava com 1 ano e 6 meses, era um bebê ainda, era um neném ainda. O Nilmar andava de bicicleta com
Nilmar estava então com 3 anos. Aí Moza queria aprender a andar de bicicleta. E aí arrumou uma bicicletinha para ele e a minha irmã foi colocando ele na bicicleta. Com 1 ano de mês ele dava ré na bicicleta. Mas aí Moza foi vencendo os medos. Aí a gente colocou ele no bicicross, ele chupava bico e participava do bicicross. Que às vezes, quando acontecia briga de irmão, que a Rafa pegava alguma pirraça, falou: seu Moza, você não pode deixar ela bater em você, meu filho. Você é mais velho que ela. E mãe, não dói nada que ela bate, não dói nada que ela bate. Mas ele não tinha coragem, ele jamais teve coragem de fazer uma covardia com ela. Então, a relação dele com ela era de total entrega. Ele era o melhor amigo dela, ela comprava roupa se ele ia com ela, só assim que ela comprava roupa. Aí ele ia com ela, ele dava opinião. Aí o Moza que saía com ela, o Moza que foi o confidente dela o tempo todo foi Moza. Foi uma relação muito maravilhosa. Quando estava grávida, já que estava grávida do Gabriel, ele ficou encantado. Então esse neném que vai vir agora, nossa senhora, eu vou fazer tudo que eu puder para esse neném que vai nascer. Agora, até chegar aos meus, eu vou fazer tudo que eu puder para esse neném. Mãe, você não acredita uma coisa? Falei: o que é, amor? Eu que vou ser padrinho do neném de Nilmar Majak. E eu quero acompanhar esse menino todos os dias. Eu quero acompanhar esse menino todos os dias. Então, assim, o pouco tempo que ele teve de convivência com o Gabriel foi assim, ele estava disposto a uma entrega total. Formamos juntas, fomos colegas de mesma turma até o final. É um ajudando o outro, um passando a experiência para o outro, né? Porque a gente formou em 2009 e até então eu não tinha voltado aqui mais. Eu até me emocionei na hora que eu cheguei e vi lá onde é a sala, onde a gente tirou as fotos e tudo. Aqui foi o começo de todo um sonho nosso, né? De fazer porque eu sempre tive vontade também de fazer uma faculdade. Aí quando surgiu essa oportunidade que a gente veio fazer aqui, foi um sonho meu também, que eu fui realizar junto com ela. Ela estava namorando, fazendo planos para fazer o casamento já no fim deste ano. Graças a Deus, sempre foi uma filha de casa, uma pessoa assim, muito participativa, que ajudava a gente muito. Ele um dia: mãe, eu vou vender pão. Falei: vai, tudo bem. Aí ele saiu com uma caixinha de biscoito, cheinha de pão. Foi na padaria, né? Pegou e não vendeu um pão nesse dia. Nenhum. Aí ele chegou chorando lá em casa. Ele devia ter uns 10 anos. 10, mais ou menos. Aí ele me mostrou, falei: você é bobo, meu filho, não chora não. Você guarda ele lá bonitinho, do jeito que ele está aí. Que ele, quando for de tarde, quando for lá para as 2h30, você vai vender tudo. Você vai ter. E foi dito e feito, sabe? Quando foi 2 horas, ele saiu todo cantarolando numa bicicleta velha que ele tinha. Vendeu o pão todo, mas chegou rindo em casa. E aí, todos os dias, ele ia cedo e de tarde vender pão. Ele fumava, ia de novo. Aí era o dinheirinho do cigarro e o resto era para casa. Ele fumava muito. Deus sabe o que faz, né? Então, a gente faz os planos da gente e ele tem os planos dele. Eu creio em Deus, eu creio que a gente chora, né? A falta dela e tudo, mas assim, eu tenho certeza que um dia a gente vai encontrar de novo. Uma pessoa igual a Luciana, só Deus mesmo para poder, porque ele me emprestou ela não era minha. Então, assim, eu tive o prazer de conviver com ela durante 44 anos, agradeço a Deus por isso, porque ela foi uma pessoa maravilhosa, ela só fez o bem aqui.
Então, acho que é por isso que eu sinto, assim, a saudade dela, assim, cada dia que passa é uma saudade que... Nossa, não sei como que eu vou ficar sem ela. O dia 9 de julho de 2012 ficou marcado na minha vida, que foi o dia que descobri o problema dela. Então, assim, para mim, foi como se abrisse um buraco no chão, que eu estava no ar. Mas, assim, ela, assim, lá no hospital, junto com ela me deu força. Ela sentou na cama na hora que o médico chegou e falou. Ela sentou na cama, encheu os olhos de água, mas ela falou e levantou e fez assim: não, eu não vou morrer dessa doença. Eu não vou morrer de câncer. Não tem problema, doutor, eu vou lutar até o fim, mas eu vou curar. Então, assim, naquele momento ali, ela me passou muita força. E desse momento, desde o dia 9 de julho de 2012 até o dia 28 de março de 2014, foi assim, ela me dando força, eu dando força para ela. Aí eu falava para ela: vamos continuar com fé em Deus, vai ter jeito sim. A gente não pode perder a fé. Então eu tive que me segurar, eu não podia chorar perto dela, porque eu tinha que dar força para ela, né? Porque ela sempre me dando força. Ela chegava a falar mesmo comigo, eu não queria ser a senhora que disse, né? Mamãe perdeu um filho, porque ela sabia. Então, assim, ela já estava ficando sem esperança já. Não que ela tivesse perdido a fé em Deus, que ela nunca perdeu. Mas, assim, a gente é humano, né? E o médico dela já tinha me chamado e falado para mim que o caso dela não ia ter jeito. Ele pegou e falou para mim: a Lu não vai muito longe. Então, eu fui no outro mundo e voltei, né? Mas eu tinha que continuar com ela do mesmo jeito, né? Quando ela tinha pedido para ele um relatório para ela poder viajar, para ele tentar o visto, né? Para tirar o visto dela e para ela fazer essa pesquisa fora. O médico pegou e colocou tudo direitinho no relatório. Aí na hora que ela viu aquilo, antes de eu pegar a coisa, ela pegou primeiro e viu. Então tinha lá risco iminente de morte. Ela viu e pediu para mim: mãe, não conta para os meninos, os filhos dela, né? Ô, mãe, não fala isso para os meninos. Eu não quero que eles sofram. Mas eu fiquei lá do lado dela e ela, na quinta-feira, antes dela falecer, ela me pediu para cuidar dos filhos dela.
E ela tinha tanta fé, tadinha, que ela falava assim, não, mãe, eu fui a última a saber, né? Aí ela falava comigo assim, lá no hospital, comia um pranto, uma choradeira lá, nossa. Aí ela falava assim, mãe, não esquenta a cabeça não, mãe, eu vou, como é que ela falava? Eu vou tirar isso de letra. Eu tiro de letra, mãe, não esquenta a cabeça comigo não. Pode ficar tranquila que eu não vou. Eu vou tirar esses trem tudo de letra, só vai vir. Um ano, né? 1 ano e 2 meses que ela estava doente. Ela foi embora. Aí nessa época ele estava começando a carreira dele de levantador, destacado de levantador, que o ídolo dele era Maurício. E aí ele estava nesse treinamento, foi quando, em 97, aí ele estava com 14 para 15 anos. Aí apareceu, a gente não sabia que era, mas apareceu a doença. E aí começa a outra história, né? De como ele encarou as coisas. Porque eu me lembro direitinho, foi no dia, assim, lembro até a data, né? 9 de maio, estava perto do Dia das Mães. Ele chegou aqui no banheiro do meu quarto e falou assim, mãe, você tem que marcar um médico para mim que eu tô com um caroço aqui. Aí eu cheguei, peguei naquilo. Quando eu peguei naquilo, alguma coisa me deu uma... Eu falei assim, meu filho, você não tem que marcar não, eu vou agora. Como é que você tem um caroço aqui e não me mostra? Não, mãe, acho que é agora que eu tô vendo também. Naquele mesmo dia, procurei o médico. E aí começou. Mas a gente começou a passar de médico em médico, porque o médico falou que o caroço podia ser 5 situações. Então eu teria que pesquisar. Porque ele falou, pode ser toxoplasmose, podia ser uma tireoide, podia ser algum problema de rubéola, poderia ser íngua, e aí poderia ser câncer. Só que quando fez o primeiro exame de toxoplasmose, aí deu uma alteração. Ele falou, não, é toxoplasmose. E aí começou o tratamento de toxoplasmose, mas com 1 semana o moço passou mal demais aquele tratamento de toxoplasmose. E aí eu mudei de médico, fui mudando de médico. Por 1 ano e 7 meses correndo atrás. 1 ano e 7 meses. Fez uma biópsia nele, eles tiveram uma dúvida na biópsia, eles tiveram dúvida, mas acharam que aquilo era negativo. Como deu negativo, os médicos ficavam procurando um monte de causa e não acharam. Cortar aqui de novo, bem pertinho da veia, não sei se eu confio de novo nesse médico, não. Eu falei, você quer ir para onde? Você quer tentar Belo Horizonte? Ele falou assim, eu acho melhor. Aí eu fui procurar médico de Belo Horizonte. Chegamos no hospital, que foi vendo aquela situação, a gente esperando o médico, ele olhava um, olhava outro. Aí ele virou para mim e falou assim, mãe, se esse caroço meu fosse no braço, o médico cortava e jogava fora. Mas no pescoço, não tem jeito de cortar fora, não. Ai, moça, que bobeira, minha filha, pensa nisso não. Véspera de Natal, 20 de dezembro, eu já estava angustiada. Quando nós chegamos em Monlevade, eu conversei com minha mãe e aí ele foi brincar na rua, aquela coisa toda. E Nilmar me chamou no quarto para eu conversar, para falar com ele o que estava acontecendo com o moço. É uma cena assim, que não sai da cabeça. Aí eu falei, seu irmão, meu filho, vai ter que realmente, ele está realmente com uma doença que vai ter que fazer o tratamento, é um tipo de câncer que tem cura, mas é um tipo de câncer que vai ter que fazer um tratamento. Aí nessa hora o moço foi chegando assim e a gente parou de falar. Aí paramos de falar e falou assim, eu não queria que vocês parassem de falar quando eu chegasse. Aí Nilmar levantou assim e falou assim, cara,
nós estamos aí. Aí Nilmar, ele abraçou Nilmar e assim, suor desceu nele todinho, no Mousa todinho, mas não desceu uma lágrima. E Nilmar começou a chorar, ele abraçou Nilmar e falou assim, cara, tem uma equipe lá que vai me curar. Tem uma equipe lá que vai me curar. Teve um fato muito bacana também, como que é importante, assim, a união da família, o apoio. Quando começou a quimioterapia, na segunda sessão, quando a gente, uns 3 dias depois, ele fez assim, na hora que ele pegou aquele cabelo assim, que ele olhou aquilo na mão assim, a reação dele foi incrível. Ele julgou que é cabelo em mim assim, sabe? Deu aquela coisa assim, julgou que é cabelo assim. Aí eu fui com a tesoura, acertei a beiradinha assim, chegamos aqui em Patinho. Quando nós chegamos aqui, o irmão teve papel importantíssimo nesse dia, importantíssimo, porque com essa zoação toda dele, aí o Mousa olhou olhou no espelho, ele realmente viu que não estava legal o que ele me pediu para fazer, eu fiz, fui cortando assim, com a tesoura assim, mas ficou pior. Ele falou, mãe, vamos pegar a máquina e vamos cortar esse cabelo. Aí o Nilmar falou, não, esse negócio vai ser cortado assim, sem mais nem menos, não, só passar a máquina? Tem graça isso não, só passar a máquina tem graça não. Então assim, e pegou a máquina para fotografar e assim, as fotos estão aí para provar. A primeira foto, ele tá naquela angústia assim, aí Nilmar pegou a máquina e passou assim, fez um M na metade do cabelo dele, na metade da cabeça, fez um M. Aí Mousa olhou aqui no espelho, começou a rir, e as fotos aí Nilmar caprichou no M assim, fez aquele M assim, na cabeça dele, e falou assim, agora tá aí, ó, agora você escolhe o que você vai fazer. Aí Mousa, não, porra, aí já começou a rir, e Nilmar foi brincando com ele. Aí Nilmar rapou a metade da cabeça dele, e ele morrendo de rir. Falou, caralho, corta o resto agora, e já tava rindo. Nilmar falei, eu não vou cortar esse resto não, você vai ficar meio careca e meio com cabelo. Largou aquela máquina lá. E, ô Nilmar, vem acabar de cortar o cabelo. Ele, não, eu vou deixar aí, meio careca e meio cabelo. Ele começou a rir, falei, eita ferro. Pegou a máquina e falou, mãe, me ajuda aqui. Aí ele mesmo acabou de rapar o resto da cabeça e assim, são 5 fotos. Você vê a 5ª foto, o aspecto, a aparência dele era outra pessoa. E aí passou o ano de 99, fazendo aquele tratamento, tudo que o médico falou, ele seguia a risco. E eu nunca vi Mousa derramar uma lágrima. Sempre com aquela alegria, brincando com o pessoal, e nunca vi ele reclamar e nem blasfemar. De 2000 em diante, aí ele levou uma vida normal. E aí, eu em mais ou menos em maio de 2000, eu tinha passado o casamento de Nilmar, o Mousa falou comigo de uma forma assim, mãe, preciso resolver, porque ele continuou com as alergias. Preciso resolver esse problema dessa minha alergia, mãe. Falei, olha, vamos no otorrino, vamos ver essa coisa do seu nariz para ver o que era. Mas ele falou angustiado, só que assim, na hora eu não percebi, só fui descobrir depois. Ele fez todos os exames, estava tudo normal para fazer cirurgia, então tudo tranquilo. Só que assim que passou a cirurgia, a febre, aí ele estava com febre. Aí a Soraya falou, não, nesses 7 primeiros dias é normal da febre. E aí, mas a febre não cedeu nesses 7 primeiros dias, não cedeu. Ela falou, não, então nós vamos pesquisar. Eles não chegavam à conclusão, ele ficou internado do dia 8 de setembro até o dia 26, e eles não chegavam a uma conclusão. E aí no dia 26, aí Mousa falou assim, mãe, eu quero sair desse hospital e vamos para Belo Horizonte. Eu falei, vamos. Mas só que vamos com o encaminhamento do médico aqui, Mousa. Eu não posso simplesmente te tirar do hospital. Ele falou, não, hoje eu vou sair do hospital.
Aí falou, olha, vocês só saem daqui se vocês assinarem termos de responsabilidade. Falei, assim. E aí, ele falou, então, todo o documento ficou lá, a partir de agora a responsabilidade da senhora. Eu falei, minha responsabilidade. E aí fomos para Belo Horizonte, levar Nilmar ir para os Estados Unidos fazer um documentário lá, e Moza foi para o hospital, dia 28 de setembro, dia do aniversário do Toninho. Pai, aí Toninho chateado, pai, indo para o hospital, para os Estados Unidos, não, é a vida, vamos encarar, né? E aí no dia 7, dia do aniversário, no dia 7 de outubro, saiu o resultado da biópsia, que era positivo, que a doença tinha voltado, que ele tinha entrado em coma, no dia 8 de outubro. Aí Nilmar ligou lá dos Estados Unidos para saber como é que tinha sido, e como é que eu falo? Não falei, né? Nilmar lá nos Estados Unidos, como é que eu aviso para ele que o irmão tinha entrado em coma? Até que, mais ou menos dia 20, aí a gente teve a primeira notícia boa, que a enfermeira falou, olha, ele tentou conversar comigo. Eu falei, que coisa boa. E aí foi. Quando foi, e assim, mas muito rápido, dia 22, aí ele já começou, pediu para escrever, fez sinal de escrever, eu fui lá fora, comprei um caderno de desenho, e aí ele comunicou com a gente pela escrita. E aí ele estava relatando coisas do coma, de alguma coisa que ele viu. Questão de 5 dias, quando foi dia 24, o médico falou que ele teve uma melhora sensível. Dia 25 ele estava conversando com a gente, ainda todo mundo que ligou, eu falei, meu presente de aniversário, ele voltou do coma, de primeira coisa, aquela preocupação com Rafaela, perguntou pelo Gabriel, a primeira coisa que perguntou, ele escreveu no caderno sobre o Gabriel. Era muito importante que eu vendo a vontade que ela tinha de recuperação, ela tinha muitos planos, pensando na carreira dela, tanto no trabalho como estudo, e pensava no casamento, pensando também no casamento. No início ela via que a situação dela estava muito difícil, ela olhava para mim e falava assim, minha mãe, ô mãe, mas eu fico olhando a senhora assim, mãe, o cuidado que a senhora tem comigo, o acompanhamento que a senhora tem feito para mim, eu fico aqui no hospital, a senhora vem e fica comigo, e deixa tudo lá em casa, para lá, mas aí eu fico olhando e pensando, não me comparando como Jesus, nem te comparando como Nossa Senhora, mãe, mas eu fico olhando assim, o segmento que a senhora tem, cuidando de mim, me lembrando as histórias que a gente sempre ouviu contar de Jesus, de Maria, cuidando de Jesus nas caminhadas difíceis, nas horas difíceis e fáceis da vida dele, no momento triste e alegre. E a senhora fazendo a mesma coisa comigo. Eu não estou legal, não, mas eu estou percebendo tudo isso. Agora estou lembrando. Ela me ligou, toda eufórica, não me lembro o dia, não lembro a data, me falando, mãe, mãe, se prepara. Eu falei, o que foi, Cátia? Você vai embora? Teve alta? Não, mãe. Nossa Senhora essa noite me visitou, mãe. Eu vi Nossa Senhora Aparecida na beira da minha cama. Só que eu não pude aproveitar tanto dela porque eu não pensei que fosse ela naquele momento. Ela me fez uma visita, ela me fez uma cirurgia, um exame. Eu pensei que fosse aquela enfermeira moreninha, aquela escurinha que tem aqui, mãe, mas não foi ela. Porque o acompanhante que está aqui comigo falou para mim, Cátia, o último medicamento que você teve, desculpa, foi à meia-noite.
e já é mais de 2 horas. Não veio mais ninguém aqui te dar remédio. Aí ela pegou e falou assim, mãe, a coberta que estava me cobrindo estava toda enrolada do meu lado direito, do meu lado esquerdo, como se fosse a enfermeira que tivesse me descoberto. E eu senti ela passando as mãos nas minhas pernas, passando a mão na minha barriga, no meu abdômen, e falou para mim que era um exame que ela estava me fazendo. Esse dia que ela teve essa experiência lá no hospital, com essa visão, daí para cá eu percebia que ela estava tendo... Aí ela passou a ter mais, eu via que ela passou a ter mais certeza que aquilo não era para ela ter a cura física e passar o resto, muitos anos assim, agindo aqui junto com a gente. Ela aceitou tudo. Ela orava, aceitando tudo que estava acontecendo com ela, agradecendo a Deus. 1 ano e 2 meses. Que foi aqui descobrir a doença dele. Foi em novembro. Quando foi em novembro, fez 1 ano, né? Quando foi em janeiro, ele faleceu. Fazia meu almoço cedo e ia. A hora que eu terminava, eu ia para lá. Nunca deixei um dia sem ir lá. Aí, e dormia também com ele. Mas só que eu dava preferência para a filha e para a mãe, para a esposa, porque eu tinha medo de tomar frente. Os outros ficavam achando que eu era enjoada. Então, eu nunca, assim, depois de uma é que eu falava. Depois que terminava as 3, aí é que eu me manifestava. Quando foi no Natal, ele ficou aqui, mas caladinho, sentado naquela poltrona que era dele. Que ano foi, Dona Isabel? Foi... Nós estamos em 14. Fez 1 ano, né? Quer dizer que foi 1913. Janeiro de 2013. 26 de janeiro de 2013. Que ele morreu. Isso foi algo que me marcou muito também. A coragem dele de enfrentar a doença, enfrentar o preconceito, o isolamento, né? Porque câncer, leucemia especificamente, é uma doença que isola muito. Então, assim, todas as pessoas que o conheceram guardam isso, o fato dele ter sido muito corajoso, muito especial. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou, o tanto que ele foi forte e o tanto que ele lutou, que ele acreditou que ia viver. Mas, enfim, tinha que ser, né? Isso eu achei muito bonito também, porque ele recebeu o diagnóstico com 12 anos. Então é uma idade em que tudo está mudando, né, na vida de um menino, ele está se descobrindo, ele era muito vaidoso, extremamente vaidoso. E desde o início o que ele preocupava é em não ter que ficar à margem da vida. Ele sempre fez questão de ir à escola, ele, quando podia, participar de qualquer evento, de qualquer festa, de qualquer aniversário, porque ele não aceitou a doença como um fim. Ele também acreditou que era algo que ele ia ter que passar, que ele ia ter que sofrer, mas que ele ia vencer. E isso foi bom, que nos deu força também, porque eu acho que até o final a gente também acreditou que ele iria se curar. Então, ele sempre me dizia isso: mãe, vai acabar? Quanto tempo falta de tratamento? Quantas químios faltam? Então, ele sempre estava em contagem regressiva para retomar a vida dele. E eu achei isso muito bonito. Não teve momento nenhum que ele se entregasse. Ele sempre acreditou, até o final. É algo que marca, que dói, mas eu acho bacana, porque de onde viria isso? Até de onde você colocou também. Ele acreditava muito que Deus iria tirá-lo daquela situação
Mas mesmo que não tenha tirado, ele acreditava muito que Deus... E eu sempre mostrava isso para ele, que Deus estava ali, cuidando dele mesmo dentro do sofrimento. Então ele sempre se sentiu cuidado pelas pessoas, por mim, por Deus. Isso foi muito bom. Isso para ele, acho que foi muito importante, porque permitiu que ele não se desesperasse, né? Principalmente quando a doença se agravou. E eu sempre fiz questão de mostrar para ele o cuidado de Deus com ele, né? Eles são gêmeos, né? Eu tive 2 meninos, Caio e Thales. Sempre foram muito diferentes, fisicamente, emocionalmente. E é engraçado que o Caio sempre se destacou até nisso também, porque ele era um menino que exigia atenção. E uma coisa agora que a gente vai falando, a gente vai lembrando. Ele sempre foi o mais carente, então ele sempre exigia mais amor. Eu me lembro que ele sempre perguntava, quando a gente ficava no hospital, ele sempre me perguntava: mãe, você me ama? Eu falei: meu filho, você tem dúvidas? Ele falou: não, eu não tenho dúvidas, mas eu gosto de ouvir. Então isso, assim, acho que até nisso ele foi diferente. Parece que o período que ele ia ter aqui, como era menor, ele quis receber todo o amor que ele podia, com mais intensidade. Então ele sempre me exigiu muito isso. Aí eu cheguei perto dela, conversei com ela, falei com ela: minha filha, vai dar tudo certo. Não fica assim não. Você não precisa de ficar ofegante desse jeito. Você está tão cansada. Mas você sabe que a situação, como é que está a situação. Você sabe o que você está passando, minha filha. Calma. Acalma. Fui conversando com ela. Eu vi que ela estava me entendendo. Aí eu me senti assim, falei: ô Jesus, a minha filha estava toda inchada, desinchou. Não sei se é mito ou se é realmente verdade. Aí eu falei assim: meu Deus, não vai ser minha mais nesse mundo, não. Ela não vai ser minha, não. Aí eu tive força de conversar com ela, de falar para ela: minha filha, você vai em paz, tá? Você vai tranquila. Não vai ofegante, senão você não precisa disso. Você já fez o seu conserto. Você vai tranquila. Você não precisa você ficar nesse sofrimento. Conversar comigo, você não vai. Mas me dá um sinal que você vai tranquila. Ela foi diminuindo aquele ofegamento, foi diminuindo. Voltou a respirar normal. Que eu olhei o aparelho estava sereno. E ela ficou. Aquela respiração serena. E nisso eu não aguentei mais. Falei: Jesus, é isso mesmo que você vai fazer. Eu sei que o Senhor vai fazer a vossa vontade, não a que eu quero. Mas que seja feita então a vossa vontade, Jesus, e o Senhor me dá força para eu suportar tudo que o Senhor mandar para mim. Mas o Senhor me dá um sinal de que o que estiver acontecendo, o que for acontecer comigo, seja da tua vontade. Eu não quero desesperar, não quero passar intranquilidade para ela, mesmo eu sabendo que ela não está me vendo mais. Aí eu saí de dentro do quarto. Na quinta-feira. Foi um momento muito difícil. Eu não queria aceitar aquilo. Mas aí eu pensava, no mesmo momento eu pensava: Jesus, eu não podia fazer nada para ela. Me ajuda. Eu agora não posso perder a fé que eu sempre tive no Senhor. Me ajuda. Aí o dia 28 de março, aí a gente, na mente da gente, a gente queria que tudo aquilo fosse mentira. Dia 28 ela faleceu.
Naquela semana foi a semana de muito sofrimento, porque cada dia eu vendo ela ali, morrendo mesmo, né? Cada dia o pulso ficando mais fraco, a pressão cada vez mais baixa, muita falta de ar. Na sexta-feira, 6 horas da manhã, aí a gente rezou o texto da misericórdia junto. Ela pegou na minha mão, ela já não estava tendo força mais, mas a gente via assim, ela estava querendo rezar o texto. Mas aí eu peguei na mão dela, pus o texto junto, a gente rezou junto. Quando terminou, daí uma meia hora ela faleceu. Aí foi o último momento ali, foi tranquilo. Mas eu agradeço a Deus ter deixado ela junto comigo aqui esses anos. A gente vê tantas mães que perdem os filhos muito novos. E ela estava nova, mas pelo menos ela viveu, ela teve os filhos dela, né? Conheceu a netinha. Esse anelzinho que estava no dedo dela. E eu louca para ficar lá. Mas não falava nada, porque ela que tinha chegado. Aí, e tô lá. Meu Deus, tanto que eu queria ficar. Aí, chega uma cunhada da Adélia, que é a esposa dele, do meu filho. A cunhada dela chega lá e ficou, e ele não ia embora de jeito nenhum. E eu, aflita para ir embora, sabe? Você sabe quando aquelas visitas que fica... nossa Senhora, para mim, ela já estava matando, tadinhas. Elas lá, e naquela falação, e eu falei, meu Deus do céu, que esse povo não vai embora. E isso eu fiz. Fiquei no meu cantinho lá, sentadinha na cadeira, lá no cantinho lá. Falei, se ninguém mexer comigo, né? Aí eu fico, e aí fiquei. Ficou eu e a Melina. Quando foi de manhã, Melina só querendo que as enfermeiras dessem banho nele, para ele ficar cheirosinho, né? Falei, menino, você gostou do banho, hein? Que você está até respirando melhor. O banho foi muito bom, mas aí ele já estava acabando. Aí ele faleceu nessa hora. Devia ser umas 10 horas da manhã do sábado, do dia 26. Parece um sonho. Mas essa, meu filho, de eu não passar a noite de sexta, passava lá para mim, foi... Se eu não passasse a noite lá, eu não sei nem o que seria de mim. Parece que eu estava adivinhando, né, que era o fim. Mas eu não dei nenhum abraço nele. Queria ter dado. Eu tinha 12 anos. Tem 4 anos que se foi. Deixou saudade com a gente. Ele era um menino assim, um menino alegre, né? Era um menino que não era assim desobediente, né?
Aí as pessoas gostavam dele, né? Eu tenho os carrinhos dele guardados lá em casa. Tá tudo guardadinho os carrinhos dele. Aqueles carrinhos de Hot Wheels. O importante é o sorriso dele, né? Que a gente não esquece, né? E as brincadeiras dele, que ele olhava pra gente, ele ria. Né? Isso eu não esqueço. Então ele sentava na porta lá em casa lá. Aí ele olhava pra mim e ria. Tem sábado, faz 5 meses. Faleceu dia 19 de fevereiro. Eu não sei porque, sei lá, né? A gente não pode ficar questionando o propósito de Deus, né? O propósito dele é, como diz outro, a gente não sabe, não pode questionar e não sabe por quê, né? No dia 10 de dezembro que a gente foi para lá de novo, para fazer a quimioterapia de novo, e aí ele ficava assim, sei não, aquele jeito dele. A médica falou comigo, falou, olha, Diego, eu vou ter que conversar com você, mas a doença do Mozart, ela usou um termo que eu achei que mãe não devia ouvir. Tá intratável. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? 10 de dezembro. Como é que Toninho não tinha estrutura para ouvir essa notícia? Eu falei, eu não vou falar com os irmãos. Como é que eu falo com alguém usar essa palavra intratável? Essa palavra, ninguém devia ouvir essa palavra, intratável. E aí fiquei naquela. Não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém, porque a coisa que Moza mais tinha era alegria de viver. E ele adorava a festa de Natal. Mas quando foi de tarde, ela me chamou de novo lá na salinha. Deu um jeito de me chamar sem ele ver. E falou assim, ó, Joana, eu tô querendo fazer uma loucura, mas eu preciso de uma ajuda sua. Falou, eu tô vendo os irmãos aí, vocês vão fazer festa de Natal. Eu falei, olha, minha família é muito festeira, a moça adora a festa de Natal. Ela falou, eu vou fazer uma loucura, eu vou preparar o moço, vou deixar ele passar a noite de Natal com vocês. Eu vou deixar, porque é o último Natal dele. E o meu sentimento era assim, eu não podia conversar com ninguém, não conversei com ninguém naquela noite. E eu me sentia assim, ao mesmo tempo que eu segurava pro Moza, eu achava que eu era doida. Eu falei, como é que uma mãe... Porque a única coisa que eu fiz nesse Natal, o pessoal que toca violão lá, eu fiquei lá fora cantando com o pessoal. A única coisa que eu consegui fazer era cantar, não conseguia conversar com ninguém. Aí passava aquelas coisas na minha cabeça, assim, como é que uma mãe pode estar cantando depois da médica avisar que não tem mais jeito. Aí eu mesmo falava comigo, não, eu estou cantando pelo meu filho. Aí passamos no dia 26, quando foi no dia 27,
A médica me chamou à noite, depois de examinar, me chamou e falou assim, olha, Gilmar, eu acho que você tinha que ir em casa descansar, porque agora vai começar o período mais difícil para você. Falei, não vou em casa descansar, não. Ele só dorme bem comigo aqui, então é aqui que eu vou ficar. Mas a minha irmã tinha ido para lá também. Quando foi? Aí no dia 28 de manhã, Toninho levou a minha irmã para eu ir em casa dormir. Acordei com umas vozes no telefone que alguém tinha falado que ele estava querendo, adorava sopa de galinha. Então ele tinha ligado que ele estava querendo comer um caldo de galinha. E eles estavam lá tentando fazer e eu estava dormindo. Acordei assim, falei, não, eu que sei fazer. Levantei e fui fazer o caldinho de frango lá. Aí eu com a marmitinha, ele abriu o olho, riu assim pra mim. Ô mãe, já era. Falei, o que é isso, moço? Ô mãe, já era. Acabei de sonhar. Sou osso enterrado. Aí peguei o telefone, liguei pro Nilmar, fui lá fora e falei com o Nilmar. Liguei pro Nilmar, falei, Nilmar, você tá onde? Porque o Nilmar tinha vindo em Ipatinga e estava voltando pro hospital. Aí o Nilmar falou, sua mãe, eu não vou conseguir chegar para a visita das 4. Aí eu fui obrigada a falar, né? Falei, Nilmar, meu filho, o seu irmão tá indo e ele quer despedir de você. Então não passa na casa da avó da Jaque não e vem pra cá. Liguei pros irmãos de Toninho e falei, gente, aí esse dia Toninho não entrou no hospital. Na hora que ele foi me levar, ele não entrou não, porque a Cida tava lá. Liguei pros irmãos dele e falei, gente, eu preciso que vocês venham pra cá me ajudar, porque eu vou ter que falar com o Toninho e vocês vão ter que ficar sabendo agora que o moço tá indo. E aí eu preciso que vocês venham pra cá me ajudar. Falei, Toninho, nosso filho tá indo. Então você precisa se preparar. Aí ele falou, o que você tá falando uma palhaçada dessa? Falei, tá indo hoje. Ele falou, como é que você fala uma coisa dessa? Falei assim, olha, a médica já me avisou desde o dia 10, mas acontece que agora não dá mais para segurar, porque ele falou comigo que ele já tá indo. Ele falou, mãe, eu quero que ame muito o Gabriel. Não, o Gabriel só não. Eu queria que todas as crianças no mundo, que as pessoas tivessem paciência com todas as crianças do mundo. Criança não devia sofrer, mãe. Eu falei, meu filho. Quando foi mais ou menos quase 5 horas, a força dele era tão grande que a médica... Aí ele começou a sentir dor. Aí a médica falou assim, olha, moça, eu vou receitar uma injeção para você. Eu vou receitar... Aí ele falou, que injeção? Aí ela falou assim, morfina. Ele falou, essa injeção faz dormir o tempo todo, né? Ela falou, faz. Vai te fazer dormir, mas vai ajudar a melhorar, vai tirar essa dor que você está sentindo. Ele falou, não. Mas quando foi quase 8 horas assim, aí ele falou assim, pode me dar a morfina agora. Ele estava decidindo as coisas. Pode me dar a morfina agora. E não dormiu com a morfina. Aí eu comecei a passar a mão no cabelo dele. Ele falou, meu filho, relaxa um pouquinho, descansa um pouquinho, meu filho. Ele falou, mãe, não posso. Eu falei, por que você não pode, meu filho? Descansa um pouquinho. Ele falou, não. Existe um apego de família, mãe. Aí eu dei um clique, fui lá embaixo e falei, Toninho, nosso filho está começando a sofrer muito. E ele falou comigo, agora que tem apego de família, que por isso ele não pode dormir, porque tem apego de família. Aí Toninho desabou e falou assim, volta lá vocês 3 e continue rezando com o Moza, porque eu não aguento ir lá e eu vou mudar minha reza agora. Agora eu vou pedir a Deus para fazer o que for melhor para ele. Até agora eu estava pedindo a Deus para não levar meu filho.
Aí na hora que eu voltei, que Toninho falou que ia mudar a reza, eu falei assim, meu filho, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai te receber de braços abertos. Aí a Rafa falou assim, a mãe, o moço está fazendo sinal que ele está com falta de ar. Pega a outra, pede o médico, a outra máscara mais forte, que ele estava só com aquele caninho. Aí eu saí lá, quando eu estava falando assim, aí eu escutei o grito do meu mãe da Rafa. Mas foi assim, com essa força. Falou até no último minuto, que foi consciente. Então, assim, eu acho que com tudo isso, eu vejo assim, a dignidade com que ele foi. Mas eu no início estava assim, muito mais difícil do que agora para mim, porque o choque que você toma, né? Assim, você perdeu um filho, é difícil demais da conta. Eu já pedi meu pai, falei, né? Meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos. Mas perder minha filha. Eu esperei com tanto carinho e amor. Criei junto comigo, então assim, dói demais. Mas tem um Deus que me dá força e eu tenho mais 3 filhos. E tem meus netos, tem 2 bisnetinhos, então eu tenho que continuar. Minha vida tem que continuar, mas está muito difícil. Eu não esqueço ela um minuto. Eu tenho muita saudade da Kátia. Mas em momento algum eu me desesperei com a separação dela, da gente, porque eu sei que de onde ela estiver, ela está pedindo a proteção de Deus pra gente. Então eu creio que essa força que eu estou levando à vida é isso. É pensando no bem-estar dela na vida eterna e pensando também que ela, onde estiver, ela não quer que a gente fique mal aqui, não. Porque ela não fez por onde a gente ficar mal aqui, porque o que eu tenho dela é saudade mesmo, muita saudade. A gente acompanhava ela nas consultas, acompanhava ela em tudo, então tudo isso, assim, de uma certa forma, tem dia que eu sinto falta até disso. Eu pego foto dela, converso com as fotos dela, às vezes rio, às vezes choro. Não sei, contudo, se era a missão dele, toda a dignidade que ele pôde ter até no último minuto, ele foi. Então, o exemplo dele é assim, ele simplesmente dominou a situação e eu nunca ouvi na boca dele alguma coisa assim, por que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia, nunca. A trajetória de Moza foi de luta para nascer, porque enrolou no cordão, e ele foi assim, até o último minuto, com força. E, enfim, foi muito bom, foi um tempo muito bom. Infelizmente, aqui acabou, mas foi muito bom, né? Desculpa, eu não consigo parar de chorar, desculpa. Difícil. Eu quase não falo disso. Comecei muito. Não, tô bem. Então é muito difícil, mas tá bom. Vou parar de chorar. Os seus valores fazem muita diferença nos momentos assim, a sua crença. Acho que independente de religião,
eu sou cristã, eu acredito muito que essas pessoas maravilhosas que estiveram conosco, o Caio e tantos outros filhos, que eles estão vivos, sim, que eles não estão aqui conosco, mas eles estão num lugar muito melhor que Deus preparou. Eu acredito nisso. É um consolo e é um conforto, porque eu acho que a vida é algo muito especial e muito maravilhoso para simplesmente acabar. Não acredito nisso. E você aprende também a perceber o mundo de uma outra forma, porque você começa a olhar mais para o lado, ver também a dor do outro. Você convive em lugares onde tem muitas pessoas sofrendo e no nosso dia a dia, no nosso ativismo, a gente não para pensar nisso. Então você acaba ficando um pouco mais sensível com aquilo que tem valor na vida, né? A gente sabe que tem que trabalhar, que tem que pagar contas, mas não é só isso que importa. As pessoas importam muito mais, né? E você passa a valorizar mais isso. O tempo que você tem com as pessoas que você ama passa a ter mais importância. Eu falo mesmo, eu tô de pé por causa de oração. Vai amenizando, né? Porque esquecer nunca esquece. Sentir, você sempre tá sentindo aquela dor e aquela aflição, aquele... Sabe? Sei lá, eu nem sei explicar como que é, mas que é difícil, né? Eu achei que eu não ia chorar, mas não tem jeito. Não, a gente tem que compartilhar. A gente não aguenta guardar pra gente, não. Assim, tem dia que outros dias eu falaria, talvez, sem chorar, mas assim, hoje eu amanheci assim. Por coincidência, é o dia da entrevista, né? Mas não tem jeito, não. Mas minha vida tem que continuar, né? Eu tenho mais 3 filhos. Amo todos eles. Não sei o que Deus está reservando para mim, né? Se eu vou primeiro do que eles ou se eu ainda vou passar por essa dor, né? Só Ele que sabe, né? Mesmo com a morte dela, a gente ainda aprende muita coisa com isso, sabe? Porque eu tinha tanto medo da morte, e eu acho que meu medo está acabando. Porque se minha filha foi, eu também posso ir, né? Então, e ela me ensinou muito a acreditar mais nas coisas, que ela acreditava tanto na cura dela, ela tinha tanta fé, que é pouca gente que tem a fé que ela tinha. Momento nenhum ela desesperou, ela deixou de ter fé, momento nenhum. Então assim, ela foi uma guerreira, e essa qualidade dela eu quero para mim, porque eu não sei se eu teria a mesma paciência que ela teve com a doença. É complicado. E isso me deu mais uma certeza que tem um Deus no céu, porque do jeito que eu me sinto, tá gravando, tá? Do jeito que eu me senti quando ela morreu, eu achei que eu não ia ter força mais. Então isso é sinal da presença de Deus, que Ele está comigo. E eu tenho certeza que Ele vai me ajudar, né? E a minha estrelinha está lá com Ele. Não, é uma esperança de matar um pouco mais a saudade dela, né?
Porque quando a gente lembra dela, a gente lembra com saudade, e a gente chora de saudade, a gente chora de não tê-la com a gente mais. Mas é isso aí. Não tem chatice, não. É igual eu até no momento de sair com ela, de sair com o velório, ainda falei para ela, falei, não, Kátia, por tudo que você passou na vida, nós passamos juntos, minha filha. Pelo sofrimento que você teve com essa enfermidade, eu entendo que você agora está muito bem, está muito melhor que antes, do que esses últimos dias seu aqui. Então eu não vou chorar por isso mais não. Você pode ficar tranquila que eu não vou chorar mais pelo sofrimento. Eu chorando agora, eu choro por saudade, eu não choro por sofrimento mais. Eu tenho certeza que o seu acabou. Não é só com a gente que acontece. Muitas vezes você se pergunta, por que eu? Acho que é uma das primeiras perguntas que a gente se faz, por que comigo? Mas quando você olha para o lado, você pensa, por que não comigo? Né? Porque, infelizmente, é algo, o bem e o mal fazem parte da vida. Mas a forma que você passa, naquilo que você acredita, você acreditar que tem um Deus que olha por você e te ajuda a passar por um momento tão terrível, eu acho que é um conforto muito grande. E é algo muito real mesmo. Quando você para e analisa, apesar de tudo de ruim, você olhar assim que em tudo você teve alguém ou algo para te ajudar, te amparar, é um consolo. Uma coisa também que eu penso, assim, você vai tirando conclusões, você vai aprendendo. Cada pessoa tem uma forma de reagir também. A minha forma é não ficar ali todo dia olhando para a dor, porque senão ela é muito maior do que você consegue suportar. Mas uma coisa que eu entendi que a morte não é uma questão de mérito. Porque a gente acha que não pode, uma criança, um bebê, um menino, um pré-adolescente, ele não merece morrer. E a gente tem isso dentro da gente, que o mal que deveria, por que o bom morre e o mal não? Mas não é, infelizmente, não é uma questão de mérito, é algo que acontece mesmo, faz parte, tanto o nascer quanto o morrer, é o ciclo, né? E não acredito que a gente é escolhido, que Deus fala, você vai passar e vai sofrer, não. O que a gente tiver, eu acredito que o que a gente tiver que passar, a gente tem a opção de contar com a ajuda dele, mas isso é difícil para entender, principalmente para uma mãe, que você pensa assim, não é justo meu filho morrer por quê? Né? Mas infelizmente não é mérito. E eu não aceitava isso, falei, não tem nada de bom que você possa tirar da morte de um filho, mas tem. Se você se abrir para isso, tem. Que uma dessas questões é você entender que você não é a única pessoa que está sofrendo, né? E de repente você pode até fazer algo mais com a sua experiência por alguém que esteja vivendo ou já tenha passado por isso, né? Então realmente em tudo, no final de tudo, você vê que você consegue extrair alguma coisa de boa da dor, né? Mas realmente é uma paixão, é algo que não se esquece, é muito, muito, muito forte. Muito forte. Eu acho que é mais isso mesmo, você lembrar da pessoa e acreditar, né? Que tem um porquê de tudo. Talvez a gente não saiba hoje, mas que tem. Um dia a gente vai saber. Eu acredito mesmo, né? Isso. Acho que eu estou, inclusive, conseguindo falar bem assim. Eu estou numa fase agora parece que eu saí da anestesia. Eu estava anestesiada, agora eu estou encarando a realidade, mas de uma outra forma, entendeu? Como que é a vida hoje? A gente passa por
várias etapas dessa perda, né? A gente fica anestesiado e a gente já passou por vários processos. A coisa que eu não queria era ficar sofrendo e levar comigo sempre isso dele, de não ter revolta. De repente, isso era um destino, ele tinha que passar por isso. Então, ele vai passar. A forma como vocês vão encarar isso é que vai fazer a diferença. Mas o exemplo dele de não baquear é marcante. Então é por isso que a gente continua rindo, alegre, satisfeito, porque tem certeza que é isso que ele quer que a gente seja. Pode ficar. Posso dar um abraço aqui? Sem dúvida. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado mesmo. Sei que o que nós passamos com a nossa, você passou com o seu irmão, você entende, você sabe a dificuldade que é pra gente pensar em um momento desse.